no Tribunal do Júri. A continuidade dos nossos trabalhos, hoje iniciamos com a réplica. Portanto, a acusação, a partir desse momento, terá o tempo de 30 minutos para sustentar a sua tese. Obrigado, Meritíssimo. Boa noite a todos. Boa noite aos jurados. Quero agradecer mais uma vez ao Meritíssimo por estar conduzindo tão belamente os trabalhos, a atenção dos jurados, o meu amigo assistente de acusação, aos meus colegas Luciano e Adriano, Juliano e Adriano, ao policial que está aqui para preservar e a segurança também, até o nosso colega réu, por estar se comportando bem dentro dessa audiência, os oficiais de justiça. E gostaria de deixar claro aos meus amigos jurados que ontem, em função dos apartes, aquela discussão acalorada, quero dizer aos senhores que isso faz parte de quando a gente representa o papel. Então, enquanto promotor e os nossos amigos da defesa. Eu, o Juliano e o Adriano, nós somos amigos fora daqui. Mas aqui é o local para a gente discutir ideias. Então, e a ideia da defesa é defender o réu. É mais do que comum. E eu gostaria, então, partir do princípio, ontem, de toda a polêmica que foi causada com relação à minha explanação e depois o nosso colega na defesa. Gostaria que os colegas jurados pegassem os autos e olhassem a folha 43, onde o motivo da discussão. Gostaria de... por favor, seu nome? Giovanni, por favor. Gostaria que você acompanhasse e policiasse a minha leitura aqui. O nosso nobre defensor, ontem, leu, defendendo a vítima com tanta eficiência e colocou ênfase no texto. Entretanto, vocês lembram que eu pedi para ele, termina a frase, e não foi terminada a frase. Dá uma olhadinha a frase que ele deu para nós nos autos da folha 43. Ele colocou lá: a vítima passou a persegui-lo o depoente, querendo que voltasse para ele, e ao perir prometia matar a vítima. Aí fica difícil, meu amigo defensor, terminar a frase. Então, ao perir prometia matar a vítima. Ontem eu explanei para vocês a condição. Por favor, o oficial de justiça poderia colocar a transparência para nós? Ontem eu coloquei para vocês, apresentei para vocês, se vocês estão bem lembrados, eu disse assim, a convicção e a decisão que a gente tem que ter tem que ser baseada em fatos concretos. Nada de achismo, nada de fantasia, nada fantasioso. Ontem eu mostrei para vocês o histórico, por favor, pode adianta mais uma. Aí, esse é o histórico que consta nos autos, o histórico de agressão e violência do acusado, que corrobora para o depoimento que ao perir prometia matar a vítima. Uma pessoa com um histórico de lesão corporal, com um histórico de agressão, a parte da segurança, que o policial não prova nada de que tenha sido condenado, o senhor Alberi, e não é o caso Etelo. Nós estamos aqui hoje julgando em tese um crime de homicídio. Em nenhuma hipótese tem nenhum boletim de ocorrência do senhor Alberi ameaçando a vítima. Essas são coisas antigas que vai ser julgado por Vossa Excelência na fase da 2023 da pena, se o réu for por favor, eu gostaria assim, e a defesa está mostrando que existe 2 pesos e 2 medidas. Ontem, quando eu pedi a parte, o senhor mesmo me colocou que era para deixar isso para a réplica. Por favor, então que os comentários fiquem para a réplica, por favor. 2 pesos e 2 medidas não dá. Continuando então dentro dos autos, a gente verifica na página uma outra pérola dos autos,
E eu não recrimino o colega está fazendo o papel dele, que é defender a vítima, tem que buscar, né, a absolvição da vítima, ele está defendendo. Entretanto, eu digo aos senhores, minha posição aqui, enquanto promotor de acusação, né, é a condenação. Porém, se eu estivesse convicto que o nosso amigo ele era inocente, eu próprio pediria absolvição para os senhores. Eu próprio ia dizer para vocês, absolvam o réu. Não temos fatos concretos que levem a crer que ele realmente cometeu o crime. Eu pediria, enquanto promotor de acusação. Entretanto, estudando os autos minuciosamente, eu não vi uma prova sequer que absolvesse o nosso amigo Alberi. E vou ler mais uma pérola aqui dos autos para os senhores. Folha 44. O senhor poderia me ajudar novamente? Policiar minha leitura aqui. Então, o depoimento juramentado de Walter Sauercy. Depoimento juramentado e testemunha de defesa. Não é de acusação. Testemunha de defesa. Então, por favor, senhor jurado, se pudesse acompanhar a folha 44, o testemunho de Walter Sauercy. Ok? O trechinho que diz, né? Disse, advertido e compromissado, não assistiu os fatos descritos na denúncia. Diz que nunca foi vizinho do réu, nada sabendo a respeito de sua conduta. Diz ainda que foi procurado pelo réu e por seus defensores, seus advogados, e o réu queria que o depoente lhe desse uma mão. Mas como é que vou dar uma mão se eu não sei de nada? Forjar testemunho? A própria testemunha de defesa dizer que não sabe de nada, que estava ali dando o seu depoimento, e entretanto não sabia de nada, nunca foi vizinho do réu. E outra coisa, uma pessoa inocente não precisa de depoimento forjado para atestar sua inocência, para atestar que é uma pessoa de boa conduta. Não há necessidade desse teatrinho levar alguém lá para dizer que o réu, o acusado, é uma boa pessoa. Não tem necessidade disso. Isso consta dos autos. Isso são fatos concretos que eu falei para os senhores. Depoimento juramentado. E detalhe, testemunha de defesa. Não é testemunha de acusação. A testemunha de defesa falou isso. Partindo desse princípio, a gente tem também aqui para mostrar a condição do depoimento da Claudete Fragoso, falando ainda dentro do histórico de violência, falando ainda da questão das ameaças, que não fica somente num fato isolado, um momento repetido de raiva, não, eu vou matar o fulano. Não, isso não aconteceu uma vez só. Foram momentos repetidos, em várias fases, até se combinar no homicídio da vítima, no assassinato, foram várias fases. A própria Tereza Fragoso, então isso é na página 43, por favor, depoimento de Claudete Fragoso da Luz, filha de Tereza, a qual viveu maridalmente com um acusado. Então, a Claudete fala o seguinte: diz a depoente que seu pai bebia, às vezes botava os bochichos na rua, chegava em casa e botava a família a correr. Até aqui, como meu nobre colega ontem falou, ele era um alcoólatra, né, e chegava e colocava os bochichos a correr, mas em momento algum fala que ele batia nos bochichos. Não fala que houve agressão. Não houve o conselho tutelar lá para defender as crianças, né, ou a própria Tereza denunciar ele, né, por violência doméstica. Não houve isso, não consta isso. Dentro do histórico da vítima, não consta isso. Isso quando eram pequenos, né? O próximo parágrafo diz o seguinte: a irmã da depoente, hoje com 13 anos, certo dia foi na casa de Alberi e ele disse que iria contratar alguém para matar o seu pai. Novamente ameaça. E ainda amedrontando uma menor de 13 anos. Vou contratar alguém para matar seu pai. E ele disse, mais um episódio ainda que depõe contra o nosso amigo Alberi, que tem vamos dizer assim, uma conduta duvidosa. Tem um trecho que eu destaquei, achei repulsivo a conduta, né? Voltando um
sua irmã sempre ia na casa de Alberi. Diz que ela certa vez pediu uma pulseira de ouro que Alberi tinha, e ele prometeu dar-lhe a pulseira ou a correntinha se ela dormisse com ele. Volto a frisar, prometeu a dar uma correntinha de ouro para uma menor, né, na época 12 anos. Então, te dou a correntinha se você dormir comigo. Discutir outra passagem para demonstrar a violência, o comportamento agressivo e duvidoso do autor. Ele foi à casa de Teresa e o depoente disse o seguinte: insistiu para que ele fosse embora. Discutiram e ele puxou de uma faca. Assustada, a depoente correu estrada fora. Foi até o telefone e chamou a polícia. Na ocasião, até estava grávida. Ameaçaram a mulher na condição de grávida com uma arma, uma faca. Provavelmente essa, já que ele próprio assumiu que andava com essa faca aqui para descascar fumo, né? Cortar fumo. Imagina, né? Um indivíduo chegar com uma mulher grávida, uma faca, e ameaçar a mulher grávida ainda. Isso vem a comprovar para os senhores fato concreto, fato que os senhores estão presenciando nos autos. Nada de falácia, nada de fantasia, de fantasiar. A condição ontem eu abri a minha fala com os senhores falando sobre a questão do crime passional, da passionalidade. Também não foi uma fantasia, não estava inventando história para os senhores. Tudo que eu falei para os senhores, né, vem a ser confirmado em estudos de pessoas sérias que escreveram vários livros, que, a exemplo do direito, são doutrinadores na área da psicologia, da psiquiatria, que eles falam. E temos uma dessas estudiosas, que é a Paloma Cortes, que diz que os homicidas passionais são emocionalmente imaturos e não aceitam a frustração de serem abandonados ou o medo de serem traídos. Isso é uma característica do passional. E se a gente olhar os autos e a gente ver todos os testemunhos, toda a história que foi contada nos autos, a gente verifica essa condição passional. Por quê? Tem um triângulo aí. Temos a vítima, sua ex-esposa e Alberi. Alberi, em função dessas ameaças, e se a gente for verificar nos autos aí também, a gente vai ver que Teresa alega que saiu também de casa porque Alberi não aceitava os filhos e vivia ameaçando de matar o João Pereira. Então, antes que acontecesse uma desgraça, ela saiu e foi morar com a filha. Questão da passionalidade. Não aceita a frustração de serem abandonados. Nos autos já foi lido para os senhores e para as senhoras que ele foi até a casa da filha de Teresa e falou para Teresa: se você não voltar para mim, vou matar o João. Outra ameaça. Então, se os senhores e as senhoras observarem, volto a falar, não estou com falácia, não comprova, né, o inquérito policial, mas temos lá, inclusive desde cedo, uma de 1973 e outras duas. Reparem no espaço de tempo. Em 1990, maio de 90 teve uma, e outubro de 90, 5 meses após, outra. Não podemos dizer que uma pessoa, como a gente leu ali, todos os testemunhos, e com o histórico desse aí, seja um santo, seja um anjo, lutando pela vida, como o nosso digníssimo defensor falou ontem. Contou exemplo, gostei da história do feto, né? O feto na barriga na hora do aborto, se defende e se esquiva. Não podemos dizer, comparar um feto defendendo a vida com o nosso amigo, com esse histórico. Não se dá para fazer esse tipo de comparação. A própria conduta, o próprio histórico do acusado já deixa claro isso. Se
senhor me desculpe, para mim é uma incoerência comparar uma condição do feto se defendendo com, né, um ser humano com esse histórico de violência, um ser humano nitidamente agressivo, nitidamente violento. Voltando ainda para os estudos, Aline Machado Parodi diz que o homicida passional vive um desequilíbrio de emoções fortes. Aqui já dá para ver a questão das agressões. Detalhe, lesões corporais. Não é uma simples discussão, como a vítima que corria com os filhos de casa porque chegava alcoolizado. Todos nós sabemos também que a questão do alcoolismo é uma doença. Era uma pessoa que precisava de tratamento. E mesmo doente, mesmo sendo dependente químico, na questão do álcool, nunca bateu nos filhos. Nunca bateu. Então, continuando aí da citação de Aline Machado, diz o seguinte, que o homicida passional também convive com medo, raiva, paixão, ciúme. Em alguns casos, a descoberta da traição agrava essa situação e leva então, o passional a cometer atos de violência, chegando ao cume de um assassinato. Qualquer um de nós, se a gente for ver dentro dos estudos da psicologia, e nós enquanto seres humanos, qualquer um de nós pode chegar a um ato de violência. Qualquer um de nós pode realmente cometer um assassinato. Por isso que o legislador, sabiamente, colocou então isso, positivado no direito, a questão da legítima defesa, que os nossos novos defensores estão alegando. Qualquer um de nós, na defesa de um filho, na defesa da própria vida, você vê uma justiça, alguém, uma criança sendo agredida, sendo espancada, o próprio instinto nosso de defesa, principalmente isso voltado para as mulheres, que já tem mais esse senso, né, de proteção, em função da maternidade, vê um ato revoltoso e acaba, às vezes, interferindo e, às vezes, cometendo um ato desse aí, assassinando. Isso sim é legítima defesa. Isso nós podemos chamar de legítima defesa. Todos nós poderíamos estar, de repente, no lugar do réu, mas não um histórico desse. Isso não é legítima defesa. Isso não pode ser comparado à legítima defesa. O passional perde a noção e o controle, a autocrítica, e age por impulso. As características de um criminoso passional são ciúme excessivo, mania de perseguição, desconfiança de tudo e de todos. Podemos verificar, dentro dos autos e todos os depoimentos, essas características do nosso amigo Oberi. Perseguição, ameaça, desconfiança. Quando eu perguntei a condição do que ele sentia por Teresa, para ele, por que ele achava que a Teresa tinha o deixado, eu esperava que ele fosse sincero e tivesse falado que ele achava que Teresa tinha voltado para João, estaria voltando para o ex-marido, porque senão, vocês podem ver, não teria condição de ele ameaçar o João. Se ele não pensasse que Teresa estava deixando ele para voltar para João, não tinha necessidade de ameaçar o João, já que ele mesmo falou que não tinha rixa nenhuma, que a única ligação que ele tinha porque ele tinha convivido com a ex-mulher de João. Então, para que ameaçar João? Não tinha nada a ver com a história, não tinha nenhuma animosidade. Ele sim achava que Teresa estava o abandonando e estaria voltando para o ex-marido. E como a gente viu, conforme citação aqui de estudiosos da área, diz que o criminoso passional não reage bem à frustração e à perda, ao sentimento de traição. Tanto é que ele já deu sinais. Várias vezes nos autos ele ameaçou João. Se você me deixar, eu vou matar o João. Se você não voltar para mim, eu vou matar o João. Ameaçar uma mulher grávida, porque Claudete fala que nessa discussão aí, ela falou que se a mãe dela tivesse que voltar para alguém, então que voltasse para o pai, o João, e não para o Oberi. A Oberi se zangou, puxou uma faca e ameaçou uma mulher grávida, porque queria que a mãe voltasse para o pai e não para o Oberi, mesmo sendo um pai bêbado e que às vezes colocava os filhos para fora de casa. Ela preferia ainda assim que a mãe dela voltasse para o pai, para o João Pereira, que não oferecia inclusive ameaça para a própria irmã, né?
uma menininha pequena, te dou uma correntinha de ouro se você dormir comigo. Dentro do fato, Benedício, por favor, quanto tempo eu tenho? Então eu gostaria, por favor, passar os slides ali. Para encerrar, eu queria pedir ao meu nobre colega, então só para finalizar aqui, os senhores, daqui um tempinho, após a fala dos meus nobres colegas ali da Defensoria, vocês vão ter que responder a 3 quesitos. Vocês vão responder 3 quesitos. O primeiro, sobre a materialidade, a gente já falou isso. Vocês vão ver lá, o juiz vai explicar isso direitinho para vocês, né? Então, sobre a materialidade, vai ser perguntado, então, se no dia 21 de março de 1994, por volta das 20 horas e 45 minutos, na Rua General Raposo, nesta cidade, a vítima João Pereira da Luz foi atingida por golpes de faca, resultando nas lesões descritas no laudo pericial, folha 8 que os senhores têm aí, que por consequência causaram a morte. Então, eu gostaria que os senhores observassem isso dentro dos fatos concretos e respondessem sim, sim para o quesito de materialidade. Foi. Temos os laudos periciais que comprovam isso. Por favor, a próxima. O segundo quesito vai falar sobre a autoria. Dentro do quesito da autoria vai perguntar: o réu Alberi Vieira Garcia é o autor dos golpes de faca que causaram a morte da vítima? Respondam sim. Por favor, mais um clique. Respondam sim. Foi ele. Eu confesso. Está nos autos. Mesmo ele alegando legítima defesa, mas ele diz: não, fui eu que dei as facadas no João. Fui eu. O próximo quesito vai ser perguntado para os senhores: o jurado absolve o acusado? Não. Os jurados não absolvem o acusado. Vocês têm provas concretas, como eu falei no início da minha fala. No início da minha fala eu disse para vocês: as decisões têm que ser pautadas em fatos concretos, não em achismo, né? Ou apenas